Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança, esse é o PodPuts, falando de segurança da informação com vocês. Meu nome é Heitor, estou na área de TI com foco em segurança e hoje estou com um time de especialistas profissionais que estamos unidos para falar com vocês de tecnologia e segurança. Hoje temos a ilustre presença dela, a nossa vereadora, pessoa que sabe tudo sobre LGPD aqui no PodPuts, Gabriela Aquino. Aqui no recado inicial, Gabriela, manda bala. Olá, primeira vez participando do podcast, essa iniciativa desse povo maluco, perto da minha residência, com um pouco de som de fundo. Eu atuo aí na área de tecnologia já tem alguns anos, eu não vou falar a quantidade de anos para não identificar a minha idade. Recentemente passei aí para a área de segurança da informação e LGPD. E a pergunta: LGPD vai pegar? Já pegou, né? Temos também a presença dele, o profissional que aprende na prática, o mestre da edição, o nosso grande Bruno Severo. Fala, Bruno. Esse mundo de carreira de segurança que a gente vai falar hoje, é severo? Ele é muito severo. É um mercado concorrido. É uma coisa difícil, mas a gente busca, né? Eu acho que vale a pena falar um pouquinho mais, entrar mais no assunto, mas a gente vai ter bastante tempo para isso, então vamos continuando. Boa, Bruno. Agora eu vou chamar o nosso amigo que sabe tudo de TI, tem nome de craque. O único Edson Chagas. Fala aí, Edson. Muitas chagas nas carreiras de segurança? Olá, pessoal. Boa noite. Tudo ótimo. E com vocês, nossos ouvintes? Vocês estão bem? Vamos lá, rapaz. Eu não sou Jesus Cristo, mas as chagas são bastantes, hein? Nosso mundo de tecnologia, de segurança, é bem cobrado. Estou bem. Boa, Edson. E para completar esse time de profissionais unidos pela tecnologia e segurança, vamos chamar ele, o professor, o grande Marcelo Borges. Salve, Marcelo, dá o recado inicial para a galera. Salve, galera! Preparados aí para mais uma noite de muita conversa e debate sobre tecnologia? Vem com a gente que hoje vai ser mata. Vamos falar de carreira, galera. Então hoje, bora começar esse papo aí logo pra noite esquentar. Que já começou um frio, né? É isso aí. Eu gostaria de começar esse PodPuts com uma constatação importante. Ninguém é especialista em tudo. Temos um modelo de carreira, que eu não sei se vocês concordam, mas as empresas exigem que os profissionais sejam generalistas, no sentido de conhecer de tudo um pouco, mas você tem que se especializar em alguma coisa, tem que manjar muito de algum assunto. É para falar um pouco mais sobre isso. Vou começar com você, Marcelo. Como você enxerga essa situação? Eu acho que essa descrição que você fez aí, essa famosa formação, educação em T, né? Que você começa com aquela linha base onde você conhece tudo, mas se aprofunda em alguma coisa. Eu acho interessante essa vertente, que você tenha um domínio, porque eu acho que como profissional, você precisa sim conhecer as áreas do negócio da onde você está participando, precisa conhecer ali o que você está fazendo, mas não acho que deva esperar deste profissional que ele dê soluções em todas as áreas. Afinal de contas, você está se preparando para uma determinada especialização. Por isso é o tipo T. Eu não sei se era exatamente nessa linha que você veio argumentando. Exato. Mas do T-shape, né? Que o pessoal gosta de um inglesinho aí. T-shape. Então, eu acho que é isso. Você não pode esperar que exigir, aliás, desse profissional que você... Só porque a gente estuda de todas as áreas, que a gente dê solução em todas as áreas. Para isso tem especialistas e eu defendo muito essa separação de funções, cada um no seu quadrado dentro da tecnologia.
É isso aí. Um outro problema que acontece, perguntar para a Gabriela, que é nossa especialista em LGPD, o que você acha dessas vagas que pedem 10 anos de experiência como DPO? Bem complicado. Eu acho que até se fala quando você só é especialista após 5 anos, né, de experiência numa determinada área. O que é impossível com a LGPD, tendo em vista que a lei é de 2018. E assim, hoje em dia, existe uma dificuldade até de identificar de fato quem que é o profissional que vai atuar nessa área. Nas últimas semanas aí, quem acompanha as redes, teve bastante discussão em relação a isso, né? Porque o profissional de TI pode fazer isso, o profissional de segurança pode ser DPO. Ah, não, o DPO tem que ser o advogado. Mas se é o advogado, como é que ele vai tratar a parte de segurança? Então tá bem complicado isso. Eu concordo com o Marcelo na questão que é importante a pessoa ser especialista, mas eu também concordo com uma outra visão. Que é importante a gente saber, ao menos, as áreas com quem a gente vai trabalhar, né? Às vezes você é o especialista, assim como o Heitor aí, que é mestre e consegue fazer tudo na área de segurança, mas às vezes você precisa coordenar o que outras pessoas vão fazer, que é o meu caso, por exemplo. Eu não preciso executar tudo, mas eu preciso ter conhecimento do que eu vou solicitar para que seja executado. Então, eu acho que hoje em dia o pessoal reclama muito que as vagas vêm com muitas exigências, mas eu entendo também que às vezes não é que quer que você seja especialista em todas aquelas áreas, mas que você tenha pelo menos um mínimo de conhecimento. Hoje, se você vai trabalhar lá com segurança da informação e não sabe o que é uma ISO, não tem condições. Aí às vezes você, quero ser contratado, mas eu estou começando agora, não tenho conhecimento nenhum. De repente, no primeiro desafio que você tem, se foge do que é sua área que você é especialista, você vai deixar de resolver por conta disso? Não, você tem que ter um mínimo de conhecimento, pelo menos, para redirecionar para a área certa. Não sei se vocês concordam com isso que eu estou falando. E, finalizando a conversa, não tem como ser especialista em LGPD ainda. O pessoal ainda está bem confuso até em que caminho seguir, na minha opinião. Mas qual o caminho que você defende por exemplo, de quem deveria ser um DPO? Eu acho que aquele que se dedica para diversos assuntos. Eu, por exemplo, sou da área de tecnologia, mas eu também tenho formação na parte de gestão empresarial e não deixo de acompanhar como é que funciona a lei. Então, acho que pode ser qualquer profissional, independentemente se seja direito, tecnologia, administração, contabilidade, tem que ser uma pessoa que tenha força de vontade para ir atrás sempre de estar atualizado. Bruno, aproveitando esse gancho, queria fazer uma pergunta da sua opinião sobre algumas empresas, elas acabam criando uma área que tem a famosa equipe. É uma pessoa e essa pessoa é a equipe. Como que você enxerga isso? Você acha que tem como atuar dessa forma? Ou é uma forma de trabalhar o dobro para ganhar metade? Olha, Heitor, eu sou suspeito em falar sobre essa parte aí, justamente porque eu passei por isso. No primeiro trabalho que eu tive como analista de TI, a área de TI que tinha o sobrenome Bruno. Então, cara, é muito sobrecarregado, é muito pesado e maçante. Eu acho assim, onde envolve tecnologia da informação, tem que ser equipe mesmo. Tem que ter um cara para olhar a parte de infra, um para suportar os usuários, um para atender rede. É muita demanda, é muita coisa. Uma pessoa só é extremamente esgotante. E assim, eu vejo que eles pedem, como a Gabriela citou, eles pedem muitas coisas. E eles querem que o cara sozinho entenda de tudo aquilo. E às vezes eu acho que assim, é um pouco de excesso. Aonde, por exemplo, eles podem pedir menos e ter uma pessoa mais qualificada. E focar ali, aquele cara vai fazer isso, e eu vou pagar ele para fazer isso, e eu vou ter outra pessoa para atender outras demandas da tecnologia. Lembrando que a gente, quando fala em tecnologia, a gente, por exemplo, pode estar falando aqui um pouco mais sobre segurança, mas são muitos ramos da tecnologia. Eu, por exemplo,
eu me vejo como um generalista. Eu entendo um pouquinho da parte de análise de dados. Eu entendo muito, porque eu quis me especializar nisso, nessa parte de segurança, na parte de redes. Mas, gente, tem N outras partes. Por exemplo, infra mesmo, cabeamento. Tem gente que é especialista em cabeamento, sabe dizer qual é o tipo de fibra ótica só de olhar para ela. Tem parte de dev, tem parte de QA, tem muita coisa dentro do que a gente fala que é tecnologia. E tudo isso tem um plano de carreira, né? Bruno, puxando esse tema que você está falando, você não acha que a parte da empresa, quem está definindo ali o escopo da vaga, às vezes acaba viajando também? Porque eu já vi vaga que pedia especialista em LGPD e desejável certificação OSCP, que é totalmente voltada para pentest. E esse tipo de coisa acontece. O que você acha disso? A própria pessoa que define a vaga às vezes não tem conhecimento do que está definindo. Sim, muitas vezes quem lança a vaga à frente, por exemplo, uma área de RH, ela só pega aquelas informações que recebeu e manda para frente, sem menor filtro. E quem está pedindo a vaga, eu entendo que assim, ó, se eu vou abrir uma vaga para pedir alguém, eu tenho que saber do que eu estou falando, eu tenho que entender o que é os quesitos, que aquela pessoa tem que trabalhar. E muitas vezes eu vejo, sim, como tu, Heitor, várias vagas que são abertas e que os quesitos que estão sendo pedidos ali são totalmente sem pé nem cabeça. Isso, assim, ó, é frequente. É verdade. E você, Edson, eu queria saber sua percepção sobre o atual momento do mercado, se você acha que está aquecido, está muito exigente, se as ofertas estão dentro do esperado, como você enxerga esse cenário? Opa, acompanhando aí o raciocínio do nosso colega Bruno, exatamente isso. Existem muitas exigências, né, de funções, né, e atividades, sendo que você não exerce nem 10% delas. Sobre o campo, né, o mercado, realmente estão aquecidas? Sim, estão bastante aquecidas. No LinkedIn estão chovendo oportunidades que não acabam mais. Mas se você fazer uma análise, né, bem minuciosa aí do que é solicitado, não corresponde a 10% que você vai exercer. E além disso, foge até um pouco do ramo. Vocês mesmos falaram, né? Ah, beleza, a empresa está pedindo, o cara tem LGPD, só que tem que ter uma certificação ali, né? Nada relacionado ao LGPD em si, mas outra parte voltada é de segurança, mas para outra parte de segurança, né? E além disso, a gente correspondendo aí, dando um match aí em relação de salários, poxa, como se fosse, entre aspas, vamos dizer assim, tá? Na minha concepção, como se fosse uma exploração. Tá todo mundo desesperado aí para entrar na segurança, né? Porque com essa pandemia que veio, foi o boom, né? De tudo, a invasão, vulnerabilidades, muitas empresas sendo invadidas, né? Remotamente, porque é onde estava o tendão de Aquiles. E então, por exemplo, estão pedindo, a gente até comentou anteriormente, eu quero um Super Saiyajin, né? Quase aí com instinto superior, para quem gosta aí, né, de anime, e pagar o cara com o salário de um cara que tenha conhecimento júnior, né? Então, às vezes, o próprio RH não tem uma pessoa capacitada para fazer esse filtro, né, de funções, né, que vão executar. Mas o mercado está bem aquecido, isso é muito legal, muito bacana, mas eu acho que esse mercado que está no LinkedIn, eu pego como LinkedIn como referência, né, muitas empresas, acho que tentam se igualar às empresas lá de fora, porque lá fora, sim, lá eles são muito exigentes, né, mas se faz jus ao que eles pagam, né, seja em euro, seja em dólar, mas acho que deveria ter um pouco mais de senso aí, um pouco mais de feeling, né, os RHs, ou ter um especialista, vamos dizer assim, né, uma pessoa que está na área de tecnologia e sabe realmente, não, perfeito, relacionado a essa área eu tenho que pedir de acordo com aquilo. E eu já vi caso também, né, conhecidos, que até falou, não, a gente pede tudo isso, né, então, ou seja, eu tenho uma equipe com 7 células aí, segurança, rede,
telecom, sistema. Então a gente pede todas essas competências para que se o candidato der match pelo menos 50% dessas funções, a gente começa a dar evolução nas próximas fases. Entendi. Que aí já era o objetivo deles fazer o quê? Já descartar boa parte das pessoas, que realmente tem pessoa que tá boiando na maionese, né? Então, assim, são casos e casos, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe disso. Mas então, você acha que se tiver uma vaga que você não tem todos os requisitos, mesmo assim vale a pena você aplicar para ela? Sim, concordo plenamente. Tem que aplicar, porque você não sabe qual é o grau de competitividade que está tendo para aquela vaga. E talvez você ali, pelo menos tendo, vamos dizer, uns 40% ou 50% daquilo que está sendo solicitado, é uma boa possibilidade de você ser chamado para as próximas fases, né? Ou até chamado para a entrevista direto com o gestor e colocando lá, porque às vezes isso daí já é um filtro para eles mesmo, para já descartar boa parte das pessoas, aventureiros, vamos dizer assim. Falando sobre vagas, deixa eu aproveitar sobre o que o Edson está falando e fazer uma pergunta para todos. O que vocês acham? Eu, pelo menos, recebo muito essa pergunta e gostaria de transmitir. O que vocês acham que vale mais nesse caso de vagas? O ensino formal, ter uma faculdade com especializações, ou as certificações que são mais buscadas de mercado? Deixa eu só acrescentar uma experiência antes da gente bater nesse seu ponto aí, Bruno. O Edson, ao contrário do que você disse, eu já tive uma experiência totalmente diferente. Eu não entrei numa vaga acho que foi de analista de infraestrutura, porque eu bati quase os requisitos todos. Só me faltou na época um conhecimento em storage, que eu não sabia, e o cara podia contratar. A gente podia contratar o serviço de storage e pedir um serviço de instalação, de configuração, que já algumas empresas que vendem podem servir, e o cara não me contratou. Ele falou: olha, gostei de você, ser legal, isso e aquilo tudo, mas você, por não saber este determinado assunto, eu não posso te colocar na empresa. Eu preciso que você soubesse disso, porque... Falei, mas isso eu posso aprender na hora, a gente pode trabalhar junto com outra equipe e desenvolver ele. Não dá, você tem que saber todo o currículo. Mas aí seria a cultura da empresa. Aí é claro que depende de cada empresa, tem empresas e empresas, né? Eu concordo com você, porque o aprendizado, isso é constante, cara, de tecnologia, e assim, e claro, depende muito de cada pessoa, como ela enxerga o seu colaborador, como enxerga a pessoa de grande potencial, e isso é feito na entrevistas, né? Então tem entrevistas dinâmicas, né? Faz um grupo, faz atividades dinâmicas, né? Para ver todo o ponto que tem que ser avaliados, né? Que às vezes conhecimento técnico é apenas um detalhe, mas a empresa precisa de um cara que resolva o problema da melhor forma, eficiente e com eficácia, né? E às vezes o cara muito técnico, vamos dizer assim, é o cara que não tem eficácia, entendeu? Ou vice-versa, enfim. Então, realmente, como você falou, pode acontecer? Sim, pode acontecer. Então, são coisas do destino. Eu até compartilhando rapidamente, eu tive um caso que bem no começo da minha fase de tecnologia, eu fiz o curso no Senac e, nossa, eu fui super bem nas matérias de cabeamento, todas aquelas fases que tem, né, para você ser formado como técnico, né? A escola é renomada, conhecida, tudo. E aí fui fazer uma entrevista, eu fiquei super nervoso na hora de fazer o cabeamento, como o Bruno mesmo falou, né? Cara, eu treinava muito, CAT 6A, CAT 6B, e aí eu fiquei muito nervoso, eu transpirava, mas cara, tava na minha cabeça, mas eu tava nervoso. E aí não ficaram comigo, né? Porque eu errei a parte do cabeamento lá, falhou um cabinho, não formou, né? Os 4 pares, e aí o que aconteceu? Me chamaram depois de 2 meses, né? Falou que o outro rapaz lá não deu certo, enfim, porque ele não tinha um conhecimento que foi avaliado lá depois, posteriormente. E eu falei, sinto muito, mas aqui eu fui promovido e segui a vida, entendeu? Mas assim, eu fui trollado pelo meu nervosismo, o conhecimento eu tinha. Então são muitas coisas que acontecem, né, na nossa vida de TI, né? Então realmente pode acontecer, tudo é possível em TI, né? Até as coisas improváveis, por mais que nós sejamos 0 ou 1, mas coisas improváveis acontecem mesmo.
Mas deixa eu aproveitar o ensejo aí do nosso amigo Bruno que perguntou o que vale mais a pena, né? Faculdade ou certificação para o mundo de tecnologia? Cara, realmente isso é polêmico mesmo, viu? E existe várias opiniões sobre isso, né? Então, eu vou falar meu ponto de vista, tá? Meu ponto de vista. Se você quer ingressar rápido, né, no mercado de tecnologia, na parte de hands-on, na parte de mão na massa, cara, o melhor caminho é fazer o quê? Ir para a parte de certificação, de treinamento, conhecimento de uma tecnologia, conhecimento de um determinado produto de um fabricante, que te torna o quê? Inicialmente para a empresa, você entende daquele assunto, né? Inicialmente, claro. Mas a experiência é no dia a dia, né? Agora, para quem quer ir mais para a parte acadêmica e depois, aí sim, depois se oportunizar para o mercado, aí pode fazer, por exemplo, uma faculdade. Existem ensinos técnicos, né? Foi uma mentoria que eu tive, umas dicas que eu tive inicialmente. Já que você gosta dos dois, Edson, tanto na parte de estudar academicamente e também gosta de mão na massa, operacional, tá ali vendo o negócio acontecer, passa um técnico, porque você junta os dois, né? O mão na massa, mas também você tá vendo a teoria. E ali você engloba uma forma geral. Claro que cada escola, né, tem as parcerias de vendedores, né? Por exemplo, né, eu tive algumas escolas que teve parceria com um determinado produto, né, parte de cabeamento, um determinado produto na parte de device, outro produto na parte de servidores, né? Então isso me ajudou bastante. E os profissionais eram de mercado, então isso facilitou bastante o meu aprendizado. E ia ser oportunizado pelo mercado. Beleza, o cara tem esse curso técnico com essa instituição, então já deu um pouco de valor, entendeu? Mas hoje eu vejo em alguns lugares que eles não dão muita atenção inicialmente para a parte de instituição. Vê mais se o cara tem o certificado da empresa A, certificado da empresa B, então o cara manja. E aí, enfim, só sabe lá na hora quando você tá no fogo, entendeu? Mas assim, meu ponto de vista, tá? E aí, meu amigo Heitor, o que você acha? Eu acredito que um curso superior vai te abrir um leque aí de opções de empresa que você precisa ter esse curso superior para a maioria das vagas. A parte de certificação, eu acredito que é uma coisa mais específica. Dependendo da certificação, vai te ajudar para uma vaga, para uma determinada vaga. E tem as certificações que são mais coringa, por exemplo, a ITIL é uma que todo mundo da área de TI tem que ter. Tem a ISO 27001, que para quem quer ir para segurança é uma certificação básica que tem que ter também. E depois partir para as coisas mais específicas. Então a recomendação dessas certificações é quando você já está em algum cargo e aí você buscar uma certificação. Por exemplo, você trabalha de Red Team. Aí vai fazer um curso na DSEC, tira a certificação DCPT. Faz muito sentido. Em contrapartida, você entra em proteção de dados, está trabalhando lá com LGPD. Aí você faz a formação de DPO, tira a certificação. Uma coisa que faz muito sentido. Mas você tirar essas certificações específicas antes de ter uma vaga em vista ou já está ganhando experiência na área, muitas vezes pode acabar não dando certo. Eu mesmo tive uma experiência de fazer uma pós-graduação em BI na FIAP. O curso sensacional, aprendi muita coisa, mas eu acabei nunca trabalhando na área de BI. Alguns conceitos, alguns conhecimentos eu consigo aplicar em outras áreas, mas a parte específica mesmo, eu nunca tive experiência profissional para aplicar o que eu aprendi no curso. Então, esse tipo de coisa mais específica é importante ter um planejamento prévio aí, uma estratégia para acabar não acabar perdendo aí os seus recursos, tanto financeiro quanto de tempo. Vocês concordam com isso?
Gabi, emita sua opinião. Você tá quietinha demais, senão o Gabi dorme, gente. Não, eu tô aqui observando, é muito engraçado, né? E o legal desse podcast é isso, porque aparentemente cada um tem uma opinião para um lado. Eu concordo muito com o que o Edson falou. A minha primeira formação foi em escola técnica, né? E hoje em dia tem muita escola técnica e você não precisa fazer investimento financeiro, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, o governo paga até a passagem de ônibus, que é uma coisa que na época eu tinha que às vezes dar a pé para economizar ali menos de R$2. E hoje eu acho que vale a pena começar a colocar a ideia nos jovens, né, dentro das escolas, antes do pessoal sair do ensino médio, começar a fazer esse preparo. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa chega lá, de repente terminou o ensino médio, fez um curso da faculdade na área de informática, porque é uma área que o pessoal fala que está dando dinheiro, e que as pessoas têm essa ilusão, né? Vê lá na televisão e ganha não sei quantos R$1.000 e o cara já acha que vai começar a fazer suporte ali e já vai ter que ganhar aquele salário. Então eu acho que o investimento no curso técnico é muito importante porque ele te dá uma visão legal. Quando você vai para o ensino superior, você já sabe mais o que você vai se dedicar. Lógico que hoje você dificilmente vê uma empresa que não exige o curso superior. Hoje o curso superior ele se tornou o nosso antigo ensino médio. Então, assim, é uma coisa básica, assim, como o inglês. É uma coisa que precisa também muito. Na área de segurança da informação, por exemplo, o inglês é algo primordial, porque tudo que se fala em inglês. Mas eu acho que isso que o Heitor falou também tem muito sentido, né? Porque o pessoal às vezes vê certificação, vê todo mundo fazendo certificação, investe um montão de dinheiro e às vezes não vai nem utilizar. Eu acho que vale a pena sim você fazer investimento no curso técnico, no ensino superior, começar a executar aquilo que você aprendeu. E eu acho que você também pode ir em cursos pequenos de especialização, sabe? Você começa a entrar aí na internet e tentar focar. Eu falo por experiência própria. Teve um momento que eu estava muito perdida, eu não sabia o que fazer, então eu fui fazendo um pouco de tudo. Você pega aí a quantidade de cursos que eu fiz durante o período da pandemia, é um monte de coisa. Até que eu consegui entrar assim no caminho, entender o que de fato eu me identifiquei e comecei a seguir nessa linha. Então aí sim, aí eu fui lá, tirei minha certificação para ter a minha certificação de GPO, que não é algo exigido, né? Porque às vezes a pessoa tira achando que é uma exigência e não é. Eu tirei mais para justificar e para já me precaver caso venha a ser exigido no futuro, mas eu acho que eu concordo com um pouquinho de cada um de vocês falou. Eu acho que tem um momento para cada coisa, eu acho que a gente precisa ir aí ir degrau por degrau, parar com essa ideia de que a gente vai fazer um monte de curso e às vezes a pessoa mal sabe ligar o computador lá e iniciar a desligar, e aí já quer ser especialista nisso, especialista naquilo, e aí vem a decepção, né? Porque aí você vai, faz uma entrevista, não passa, e você fica decepcionado, porque tá exigindo um monte de coisa, mas às vezes o que a pessoa quer ouvir de repente, a sua proatividade, porque eu acho que é o que falta também, às vezes, na área de tecnologia. Às vezes a gente não é tão proativo, né? A gente é muito meio robótico, né? É a parte técnica, vou sentar, vou fazer alguma coisa, isso, aquilo. Mas aí se sai do script, a gente acaba ficando perdido. Então eu concordo com um pouquinho de cada coisa. Eu acho que a gente tem que ir passo a passo, mas assim, não querer abraçar o mundo com dois braços. Eu ainda tenho 2 braços que são curtos. Já tentei fazer isso, não deu certo e eu não recomendo. Então eu acho que aí acho que você pode ir para um curso técnico, depois para um curso superior, ou de repente vai para o curso superior mais voltado para a parte para a parte técnica, né? E aí depois sim você vai atrás das certificações. Eu acho que você ir para a certificação sem ter muito conhecimento do que você quer, eu acho que também você pode perder um pouco de dinheiro, um pouco não, né? Muitos dólares, porque aí as certificações normalmente são todas vendidas em dólar. Gabi, aproveitando seu embalo, você acha que tem muita gente perdida querendo entrar na área de segurança? Você já viu gente que quer estudar tudo, mas não aprende nada? Com certeza, né? E é isso, é o que eu falei, né? O pessoal vê lá que a área de segurança tá com déficit de não sei quantos profissionais, tá pagando não sei quantos R$1.000, aí o pessoal vai, para essa área que eu vou. Mas aí às vezes esquece de fazer esse caminho que a gente comentou, né? E subir degrau por degrau, né? Eu já quero descer lá de paraquedas no último degrau e
e pular várias etapas, e aí acaba tendo decepção e ficando perdido, eu acho. E aí não sabe nem onde tá, né? Não sabe, e começa a misturar os assuntos, aí faz uma salada, e já começa a confundir o que é incidente de segurança, o que não é, o que é evento, aí vazamento de dados, começa a misturar a segurança da informação com a LGPD, que eu não sei você, Heitor, se você tem essa experiência, mas eu percebo que as pessoas têm feito muita confusão nesses termos, né? Então, eu acho que sim, que tem muita gente perdida justamente por isso, porque não foi ali na base tentar conhecer lá o princípio, né, do assunto, já quer chegar, como o pessoal falava antigamente, né, sentando na janela e dando tchauzinho, né? Sim, com certeza. E você que puxou a pergunta, Bruno, o que você acha que é mais importante? A certificação, a experiência, o curso superior, a pós, trabalhar na NASA? O que você acha? Bom, eu acho que assim, ó, como a Gabriela citou, hoje em dia, quase todas as vagas, elas pedem sim um curso superior. Elas pedem uma faculdade de engenharia, de ciência, tecnologia. Algumas faculdades vão pedir. Eles não pedem nem a questão do pós, mas a faculdade geralmente é pedida, em primeiro ponto. Mas aí também tem que definir qual carreira tu vai seguir. Por exemplo, eu vejo que assim, ó, se tu quer seguir um mundo de desenvolvimento, tu vai ter que te especializar numa linguagem. Aí tu vai entrar como júnior, vai crescer e naquela linguagem. Então aí eu já tiro a faculdade. Eu acho que aí a certificação, uma especialização em linguagem é o principal. Agora, por exemplo, quem quer trabalhar com uma área de suporte ou uma área de redes, aí sim é necessária a faculdade primeiro e depois a especialização dentro da sua área. Eu vou pegar como exemplo o meu caso. Eu tenho a minha faculdade, eu fiz a pós, depois que eu comecei a buscar certificações em Cyber, certificação Microsoft, porque aí a minha função começou a me exigir essas certificações. Mas aí eu já estava... Qual que é a sua área, Bruno? Qual que é a sua área aqui que precisa para trabalhar na sua área? O que você faz exatamente? Bom, hoje eu sou da área de suporte. Eu sou aquela pessoa que geralmente quando dá o problema, as pessoas vão lá, tentam resolver, não conseguem, aí vai pro Bruno ter que resolver. E, gente, assim, ó, a área que eu tô é que a área que muita gente entra, que eu vejo muita gente começando, muita gente que se formou em uma faculdade, que quer entrar pro mundo da TI. E é assim, é bem... Como é que eu vou citar? É bem complexa, por mais simples que pareça, ela é complexa. A gente tem que ter, além de todo o conhecimento, toda a bagagem e experiência de saber entender um pouco de infra, um pouco de rede, um pouco de segurança, de hardware, tem que ter aquele lado psicológico também, de saber lidar com a pessoa, saber lidar com problemas, de não se deixar levar pelo estresse, pelas situações. Então eu acho que assim, não é qualquer curso, qualquer coisa que já te deixa assim pronto. Como citado antes, tu tem que ter um pouco da experiência, e isso é o difícil, né? Então eu sempre me preocupo em ajudar. Quando eu vejo que alguém começou, eu vou sempre ali junto, vou puxando, vou conversando, para tentar passar um pouco dessa experiência que eu tenho para as pessoas. O que a gente vê muito é a pessoa começar no suporte, passar para infra, até chegar em segurança. É isso mesmo, Marcelo? O que você acha? Olha, é um caminho, porque eu já vi é o caminho mais comum, né? Eu já vi outras pessoas que pegaram um caminho ao contrário e tal, não do sentido de segurança para a infra, mas de outras áreas para segurança. Agora, eu acho importante você conhecer um pouco de infra, porque de suporte ali, porque você precisa lidar com... Conhecer às vezes assim, no suporte no quesito de técnico, de hardware, você precisa entender o funcionamento às vezes do computador, ou até conhecer
o suporte te deixa conhecer um pouco de perfil do usuário. Como o usuário se comporta, quais são os padrões, maneirismos que vocês vão ver. E que isso pode ser explorado depois através de uma engenharia social, através de uma outra falha técnica. Por exemplo, você vê que pessoas conhecem e deixam a senha exposta, as pessoas escrevem a senha no papelzinho, as pessoas clicam em qualquer link. E se você conhece um pouco disso, você pode usar isso lá para a falha humana, que eu acho que a maior falha da segurança é a falha humana. Então você vai conhecendo um pouco de cada coisa e chega na área de infraestrutura. Inclusive nisso, eu só queria trazer um outro assunto que vocês estavam falando da certificação, e a Gabi também falou um ponto muito importante, e que é sobre ali a parte de gerenciamento, aquela galera que vai direcionar as pessoas para algum outro lugar. Eu acho assim, a faculdade vai te dar um leque de visão, né? A minha, por exemplo, me mostrou várias áreas, inclusive computação gráfica, por exemplo, que não é uma área que eu quero seguir, mas eu achei interessante de conhecer como funciona ali. Você vê que não é tão simples o teu joguinho de videogame quanto você achou que era. Eu que sei que era aquelas transformações de 2D para 3D, eram uns cálculos absurdos. Mas eu acho que a faculdade te traz um nível de... abre a sua visão, né? Cria uma visão macro como profissional. A certificação te traz uma especialização. E dependendo para onde você tiver... seu barco tiver melhor, a maré, o vento estiver ventando para você, sei lá, eu acho que é por aí que você tem que seguir. Eu acho que um profissional vai precisar das duas informações, tanto a certificação como a graduação. E eu creio que a graduação ali, a faculdade, o ensino formal, é o que vai gerar gerentes. Vocês acham que tem gerentes ou diretores ou qualquer coisa, cargos de alta direção aí e tal, que sejam somente especialistas com certificado, ou vocês veem que as pessoas precisam ter uma pós, um doutorado, ou sei lá o que for necessário na parte acadêmica? Com certeza a pós traz uma visão, ainda que teórica, mais próxima do que você vai encarar como profissional da área. Eu mesmo estou fazendo um curso agora de continuidade de negócios, e uma das coisas que foi falado na última aula é que as grandes empresas fazem simulação de sequestro. Eles pegam um diretor qualquer ali aleatoriamente e somem com esse diretor por 1 ou 2 dias para ver como a empresa vai reagir. E isso a gente aprende no curso de pós, então acaba te preparando para posteriormente, num cargo mais estratégico, você já ter uma noção do que deve ser feito, né? Vocês sabem que eu, quando fiz a pós em MBA em gestão de TI, e assim, eu achei que eu entendia da parte de TI, mas quando eu comecei a fazer a pós, que eu comecei a ver o que é a parte de gestão, de entender de projeto, de entender de orçamento, de saber todo esse mundo que é gerenciar uma área, eu vi assim, ó, é muito complexo, gente. Eu realmente, nesse ponto, eu sou veemente um defensor de que tem que ter, se tu quer trabalhar como gestão, se tu quer passar por um cargo de chefe, de diretor, e aí por cima, tem que ter a pós e tem que se especializar muito, porque é exigido. É aquilo, né? É o óbvio. As pessoas acham assim que às vezes o óbvio todo mundo tem que saber. E não, hoje em dia eu vejo que o óbvio ele tem que ser desenhado, ele tem que ser explicado. E isso que o Bruno falou tem muita lógica, de fato. Eu fiz 2 cursos tecnólogos superiores, eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas e fiz gestão empresarial. E aí, atualmente, eu faço MBA em Segurança da Informação, estou finalizando, e aí comecei também o
após em privacidade e proteção de dados. E, de fato, as coisas que se fala não é o que a gente vê no dia a dia. Foram outras coisas que a gente precisa também fazer, a gente que é profissional de TI, muitas escolas, assim, fornecem, por exemplo, de inteligência emocional. É uma coisa que é super importante a gente da área de TI, principalmente quem trabalha com suporte. Eu trabalhei com suporte dedicado ao usuário 13 anos. Então, eu vim bem recente. Só que dentro desse período, como a empresa não é uma empresa grande de tecnologia, eu fui crescendo. Eu comecei dando suporte, ajudando o pessoal a formatar documento no Word e planilha no Excel. E aí fui indo, fui passando para coordenação, fui fazendo contato com o fornecedor. Então, assim, eu acho que essa visão do suporte é muito importante, sim, porque a gente acaba convivendo com todas as áreas. Foi uma das coisas, inclusive, que observaram quando me indicaram como DPO, porque ia ser muito mais fácil fazer o mapeamento, porque eu sei normalmente o processo que acontece em todas as áreas por conta da minha vivência de suporte. Mas isso que de gestão, como você faz uma coordenação, com certeza após ou o curso superior vai te ajudar muito mais do que de repente uma certificação, por exemplo. Você vai aprender mais a coisa técnica ali, como é que faz cada passo. Mas é o que eu falei, saiu daquilo dali, aí você faz o quê? Então a gente precisa estar preparado, e aí é quando eu defendo que tudo bem, a gente não precisa saber de tudo, mas a gente precisa saber pelo menos para quem que a gente vai pedir ajuda. Uma coisa que está muito na moda agora, puxando um outro assunto, é o Privacy by Design e o Privacy by Default. Privacy by Design, pensar no produto seguro desde a concepção, e Privacy by Default, incluir as configurações de segurança ajustadas no máximo por padrão. Se o usuário quiser, ele diminui essas configurações. Nesse ponto, Gabriela, você acha que a LGPD ajudou a impulsionar esses conceitos? Um outro movimento que está na moda agora é código seguro, está colocando o SEC junto com o Dev. Você acha que a LGPD veio impulsionar tudo isso aí? Com certeza. Tanto que quando você vê falando nas lives aí de LGPD, o pessoal fala, só que é um negócio muito louco, né? Porque assim, segurança da informação já tá aí há muito tempo. E fazer o sistema seguro é algo que não tinha que vir desde 2018, né? Tinha que vir lá de trás. Mas eu confesso que até eu mesma, assim, que tô recente na área, comecei mais a ouvir esse assunto agora. E olha que eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas, né? Então eu fiz lá e me formei em 2011. Não se falava. E era uma ideia que tinha que falar, né? Porque análise de desenvolvimento de sistemas é para desenvolver o sistema. E pouco sentido. Eu acho que na faculdade eu não tive nem matéria de segurança da informação, para você ter uma ideia. E com certeza a LGPD veio, trouxe esses assuntos, mas eu acho bem bizarro pelo fato de que a segurança da informação já existia, né? Mas aí a gente tem que pensar pelo lado positivo, né? Tá trazendo. E é importante que todo mundo conheça a segurança da informação e saiba como é importante criar sistemas seguros. E eu acho que essa é a tendência daqui para frente. Eu ia chamar você, Marcelo. Eu ia te perguntar se você é do time que gosta aí de codificação. Eu, por exemplo, gosto de fazer script e tal, mas trabalhar 8 horas por dia codificando não me atrai. E agora tudo tem que ser com SEC junto, né? DevSecOps, tester, tudo full stack developer, tem que saber segurança. Você é uma pessoa que gosta dessa parte, o que você acha disso? Eu acho o seguinte, naquela época em que a gente não falava de código seguro, será que a gente não falava porque talvez as explorações eram mais difíceis? Os hackers, as técnicas não eram tão rebuscadas quanto são hoje, refinadas quanto são hoje. É segurança por obscuridade, né? Eu, por exemplo, agora vem aquela hora que eu começo a fazer matemática. Quando eu estudei programação lá no meu curso técnico... Com ábaco ainda, né? Com ábaco ainda? O meu professor disse que a preocupação dele era o tamanho do arquivo, aliás, o tamanho que o programa ia ocupar na memória. Então o cara contava byte. A preocupação do programador, vou botar aí há 1 milhão de anos atrás, para não fazer conta,
era que o programa ia caber na memória. Hoje você tem memória para sempre. Eterna, infinita praticamente em termos de programa. Agora, hoje o cara tem que pensar se o código dele não vai ser... Se não vai ser uma engenharia reversa ali que vai pôr o código dele. Se não vai ter um cara que vai fazer achar uma brechinha de boba, às vezes ridícula, que o programador não pensa. Igual teve uma criança que achou uma brecha num site que se você botasse espaço, acho que 6 vezes o site te liberava o acesso. O programador não pensou nisso, porque ele deve ter feito alguma técnica ali que falou, olha, receba isso e trate. Mas não pensou no espaço. Até porque era ridículo de pensar que alguém ia digitar espaço. Mas foi a criancinha ali, tec, pum, entrou. Então eu acho que a preocupação vai mudando e conforme o mundo vai evoluindo, sim, você precisa colocar essas coisas no novo mundo. E o novo mundo está começando a exigir códigos mais seguros, que você tenha privacy by default, ou privacy by code, by everything that you can imagine, porque, cara, é o mundo hoje. O ataque de ransomware está cada vez maior. Você pode ver que parou um pouco essa questão de vírus, destruir computador, porque isso já não é mais lucrativo, embora exista. Agora os ataques de ransomware começaram a aumentar porque é o que traz dinheiro para outra parte. Spyware eu vejo uma certa Adware, eu vi uma diminuição. Eu não vejo mais tanta propaganda. Antigamente, pop-up subindo na tua tela para fazer... para ganhar monetização ali em cima da visualização. Não quer dizer que não exista. Tô falando que o que eu vejo é que mudou um pouquinho para as coisas para um determinado tipo de lugar que está mais lucrativo no momento, e no momento se fala em DevSecOps. Não? Ô Marcelo, agora é uma pergunta. Esse curso técnico que falou é Fortran ou COBOL? Rapaz, Delphi. Mexi bastante com Delphi, hein? Gente, eu mexi com Delphi no técnico também, gente. É que eu comecei a estudar com 6 anos o técnico. Vocês faziam lista duplamente encadeada com alocação dinâmica de memória? Primeiro projeto. Olha, eu não sei, mas eu sei. Eu era péssimo em programação. O primeiro projeto foi uma locadora utilizando Interbase, não sei se é considerado como banco de dados, né? Mas utilizando Interbase. Rapaz, que experiência. Era, gente. Era essa vida. E era uma vida divertida, que era um mundo mais simples, né? Hoje o mundo tá complexo. Então, e você tem que lidar com essa complexidade, não tem jeito. Aí. Por falar em complexo, tem muitas carreiras diferentes. Queria chamar o Edson para perguntar. Criaram mais cores para os times de segurança. Tem o Red Team de ataque, Blue Team de defesa, Green Team para código seguro, Yellow, Purple, Orange, tem outros. O que você acha, Edson, desse arco-íris de opções que tem agora? Pois é, rapaz, pois é. Criaram praticamente aí um arco-íris de times aí, tudo voltado para a segurança, né? E ainda não muito adaptado, então... E assim vai indo, é o famoso, né? Primeiro cria o Ops, depois o Dev, aí depois o Sec, Dev, Ops, e assim vão colocando mais letras na determinação aí das funções aí, deixando a gente cada vez mais doido, né? E com o acúmulo de... Mas não coloca mais cifras no salário. Exatamente, só não mexe nos zerinhos lá, né? Só não adiciona os zerinhos, né? Mas é bem interessante. Eu tava pesquisando sobre a questão de cores aí, né? Porque eles vêm criando cada vez mais cores, tudo voltado para parte de segurança. Só que aí eles fazem uma segmentação, né? Aí, como a maioria do pessoal aí conhece, né? O Red Teams é aquele pessoal aí que sai atacando igual um doido, né? Ataca aqui, ataca ali, descobre a vulnerabilidade, faz a ofensiva e assim vai indo, né?
E nós temos aí o Blue Team, são um time que vai recebendo a pancadaria aí, corre ali, ali tá aberto, fecha ali, corre ali, fecha ali. E assim vai indo, vai colocando os patches, vai fazendo atualizações para que não fique brechas aí para os famosos os crackers, vamos dizer assim, né? Nem digo muito os hackers, né? Porque os hackers são os caras que adoram o conhecimento e adoram descobrir as informações, mas não destruí-las, né? Eu acho isso muito interessante, às vezes as pessoas confundem muito isso, né? Eu sou um grande defensor aí da palavra hacker. E aí vamos continuando das cores aí, né? Aí começa a vir as misturas, né? Aí começam as cores intermediárias para poder apoiar um lado ou outro. Aí nós temos o purple, né? O pessoal fala, caramba, mas purple? Meio estranho aí e tal. Mas se você for ver, o purple é aquele cara que fica entre o vermelhinho e azulzinho, né? É o cara que precisa saber, né? A parte de ofensivo. E ele também precisa saber a parte de defensivo para poder tá equilibrando aí a balança, né? A balança da parte de segurança. E aí entra outras também, entra a parte do Orange Team, que seria, né? Vamos falar o português, claro, aí seria o laranja, que aí ele fica ajudando o pessoal da parte, né, ofensiva. Aí tem o pessoal do amarelinho, né? Que aí, como, né, explicando um pouquinho mais aí, né? O amarelinho que a gente discutiu bastante aí, que seria o quê? É a projeção do software, a construção das integrações que tenha essa segurança. Então, acaba fazendo o quê? Projetando um software, desenhando o software, mas visando a segurança dele, claro, né? É a galera aí do time amarelo aí, na verdade, né? Temos o Green Teams aí, né? Que você já citou aí, que seria a parte de melhorar as competências da defesa do código, e assim vai indo todas essas cores, essas arco-íris aí. Então, essas cores intermediárias, a gente sabe que o vermelho e o azul são os principais, né? Que é o time que ataca, o time que defende, e aí eles criaram essas cores aí intermediárias aí, que vai dando todo esse suporte entre o ataque e a defesa e melhorando, né, a construção de códigos, scripts, para quem gosta de construir bastante scripts, aí passar a vida inteira construindo. E hoje eu vejo muito, né, espero que isso melhore, mas eu vejo muito fabricante construir aplicação que ele não sabe, né, como essa aplicação funciona em questão de camada de conectividade de infraestrutura, dizendo, tá? Ele conecta na porta X, ele faz um handshake, ele começa a subir a escala do modelo OSI aí, que eu sempre, né, brinco bastante, então ele começa a subir a modelo OSI, então ele não sabe disso, ele sabe que conecta lá no banco de dados e tem aí usuário e senha e beleza, ponto final. Só que em nenhum momento ele sabe a vulnerabilidade que a aplicação dele pode ocasionar na aplicação, por causa de um erro de construção de códigos. Eu vejo muito isso, como eu trabalho bastante com a parte de conectividade, na parte de firewall e principalmente troubleshoot. Eu uso bastante o Wireshark, eu acho que vocês já devem ter ouvido aí, nossos ouvintes aí, não sei se já ouviram sobre o Wireshark, é um sniffer de rede, né, que ele faz o que? Ele disseca o pacote TCP/IP, né? O pacote TCP, desculpa. E aí ele faz o quê? Ele vê tudo, desde a camada física até a camada aplicação, né? E nos ajuda a entender melhor. Por isso que quando esse tema é muito importante, que a gente conversou sobre base, sobre faculdade, sobre MBA, que são as pós, né? Mestrado, o cara tem que ter ensino técnico, certificado. Então, o cara sempre tem que ter a base. A base é tudo, né? Independente da área que você for fazer, tem que ter a base, porque você começa a construir todo um aprendizado. Então, isso me ajudou bastante. E aí, justamente nisso, na parte de construção de código, o cara constrói uma aplicação, a gente faz o quê? Joga um aplicativo que faz toda uma construção da conectividade, a gente consegue falar, cara, o seu código está ocasionando isso no meu ambiente. E aí vem todas essas equipes aí, né? Multi-equipes, né? The Color Teams, né? Yellow, Orange, Green e assim vai indo.
Muito bacana, mas realmente cada vez mais nosso cenário tá ficando colorido aí, viu? Agora eu fico imaginando quando vier de infra, né? Isso é só de segurança, imagine de infra, quando começarem a criar esses termos aí de colors. E vocês, meus amigos? Aqui, você deixou o time de branco de fora à toa, de maldade mesmo com eles? O time de compliance? Passou todas as coisas, ninguém fala do compliance. Ficou o White Team embora. Não que eu acho que eles deveriam estar nessa. Eu não concordo muito com essa posição deles aí nessa rodinha nessa InfoSec Wheel aí, não. Concordo, eles fazem parte também, né? Team, querendo ou não, de uma forma geral de segurança, né? É que as pessoas confundem muito, né? Então, segurança é um leque, assim como infraestrutura é um leque, né? E realmente, não acabei não esquecendo não, mas eu deixei já para poder criar essa polêmica entre a gente, né, na verdade, né? E o nosso público, mas o pessoal da LGPD ali não é segurança? E eles entram em qual corzinha ali, né? Porque você sempre se pensa em ofensivo e defensivo. E o branquinho, e aí? É o paz e amor? Eu gosto de sacanear meus amigos dos compliance, né? Que eu falo, cara, vocês são muito chatos, vocês não deixam a gente fazer nada. Isso tá fora da lei, pisou fora da faixa, isso não tá certo, isso não é assim, não pode. Eu falei, gente, deixa eu me divertir. Eu só vim aqui pra hackear, me deixa. Pra desrespeitar as autoridades do grupo foi demais, né? Isso é imperdoável. Não respeitei não, nossa vereadora, imagina. Eu só deixo o melhor sempre por último. Muito legal, gente. Eu queria agora puxar uma pergunta aí para concluir com vocês. Vou deixar a minha opinião. É possível sim ser feliz nessa área. A segurança é uma área muito bacana, muito interessante, que exige muito estudo. Eu quero saber de cada um de vocês. É possível ser feliz trabalhando com segurança? O que você acha, Gabi? Olha, eu confesso que eu tô bem feliz. E confesso que para quem passou muitos anos no suporte, a felicidade é intensa. Assim, a parte de segurança eu acho legal, porque nenhum dia é igual ao outro. Você sempre vai enfrentando muitos desafios. Então, aí, o que você achou que sabia ontem, hoje já mudou, já é uma outra coisa que está acontecendo. O golpe que aconteceu ontem já não é o mesmo que vai acontecer amanhã. Então dá para ser feliz sim. Quem gosta de desafio é uma área muito bacana. E eu queria aproveitar para chamar a mulherada para vir para essa área que tem vaga pra caramba. É isso, meus amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Esse foi o PodPuts de hoje. Nos próximos episódios vamos chamar aí a Gabriela para falar mais sobre esse projeto que ela participa do Cyber Girls. Vamos ter muitos outros assuntos. Então acompanha com a gente, que ainda tem muita tecnologia e segurança para a gente falar. Valeu!